Você está demitido, Marcus. A voz de Derek se destacou no meio de muito barulho, 36 horas antes da maior auditoria da SEC na história da empresa. E aquele desastre ambulante da sua sobrinha, que tinha sido promovida sem mérito algum, acabava de jogar 16 anos da minha vida no lixo como iogurte estragado. Sou Marcus Reed. Tenho 51 anos. Ex-inteligência do Exército e atualmente arquiteto de dados líder no Pinnacle Financial Group. O título soa impressionante até você perceber que, na prática, significa impedir que bilhões em ativos de clientes desapareçam por falhas digitais, enquanto os executivos recebem o crédito pelo meu trabalho. Mantive este lugar funcionando por 16 anos, atravessando crises financeiras, crimes digitais diversos e vice-presidentes seniores mais incompetentes do que seus cabelos brancos. E lá estava Derek Harmon, ajustando sua gravata como se estivesse posando para a capa de uma revista corporativa. Ele subiu na hierarquia, se apropriando do trabalho dos outros e cultivando o relacionamento com as pessoas certas do conselho. Usava perfume Tom Ford e carregava um ar de superioridade, com aquele sorriso ensaiado que dizia claramente que estava prestes a destruir minha carreira. Com efeito imediato, Marcus, continuou ele, a indenização é de 2 semanas, pacote padrão. O RH enviará os documentos. O aluguel foi o primeiro pensamento que me atingiu. $3.200 por mês por um apartamento de 2 quartos em Lincoln Park, onde minha filha fica nos fins de semana. Depois veio o aparelho ortodôntico dela e o plano de saúde que eu perderia. Aos 51 anos, ser demitido não é um simples revés. É um golpe financeiro difícil de reverter. Você está me demitindo? Eu perguntei, sentindo um gosto metálico na boca, 1 dia e meio antes da auditoria. Pode explicar o motivo? Adaptabilidade, respondeu Derek, ajustando os punhos da camisa. Você é rígido demais, Marcus, e excessivamente cauteloso. Verifica tudo várias vezes. Cria camadas de proteção demais. Precisamos de alguém alinhado com a mentalidade moderna das fintechs. Minha sobrinha Megan acredita que seus protocolos estão atrapalhando a inovação. Megan Tate, 27 anos, com uma certificação online de poucos meses em tecnologia financeira, se apresenta como arquiteta de transformação digital no LinkedIn. Algo comparável a se autodenominar especialista após ver alguns vídeos na internet. Na última terça-feira, ela me perguntou se blockchain era a mesma coisa que Bitcoin. Eu respondi que era como perguntar se uma rodovia é a mesma coisa que um carro. Ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Inovação travada. Empurrei a cadeira para trás. Derek, essas medidas são o que impede problemas sérios de segurança. Estamos lidando com fundos de aposentadoria de 40 mil pessoas. Professores, bombeiros, enfermeiros, pessoas reais com economias de uma vida inteira. Ele levantou a mão, com unhas perfeitamente cuidadas. Megan é ágil. Ela traz inovação. Esse é o futuro. Isso pode gerar problemas sérios para a empresa, respondi. Danny vai te acompanhar até a saída. Derek fez um gesto em direção à porta, onde Danny Reeves, nosso segurança noturno, estava parado com expressão desconfortável. Danny era um bom sujeito. Toda segunda-feira eu levava para ele um sanduíche de café da manhã da padaria, com ovo e queijo no pão francês e bastante molho picante. Ele sabia o nome da minha filha. Perguntava sobre o recital de piano dela. Agora precisava me escoltar como se eu tivesse feito algo errado. Preciso terminar a preparação da auditoria, eu disse, tocando no teclado. 3 monitores exibiam partes críticas do sistema, registros de transações, verificações de clientes e processos regulatórios. Era a linguagem que eu dominava há décadas. Um erro ali poderia causar danos sérios. Afaste-se do terminal, ordenou Derek. Megan começa às 7 da manhã. Ela vai assumir a preparação.
já redesenhou o painel. Aquilo me pegou de surpresa. Megan mexendo naquele sistema. A mesma Megan que mal entendia conceitos básicos. Ela concluiu uma certificação recente, disse Derek. Tem conhecimento em metodologias ágeis e blockchain. Peguei minha jaqueta no encosto da cadeira, uma velha jaqueta de couro que comprei anos atrás, quando ainda acreditava que esforço sempre era recompensado. Ao lado estava minha garrafa térmica de café junto com minha caneca, a minha companheira fiel desde o divórcio e uma foto da minha filha Lily na feira de ciências. Você está cometendo um erro, Derek. Um erro sério. Prefiro inovação à estagnação. Olhei para as telas pela última vez. 16 anos de trabalho ali, cada camada de segurança, cada proteção construída ao longo de noites solitárias. O sistema não era bonito, não era moderno, mas funcionava. Ainda faltava a última validação do sistema. Eu não tive a chance de concluir. Apenas bloqueei o sistema e me afastei da estação, desconectei meu disco pessoal e guardei no bolso. Tem certeza disso, Derek? Absoluta. Vamos manter o profissionalismo. Passei por Danny, não é culpa sua. Me desculpe, Marcos, disse ele olhando para baixo. Não precisa. Só regue minha planta. O elevador pareceu uma descida pesada. Quando chegamos ao saguão, lembrei do crachá. Danny, preciso do meu acesso para sair com o carro. Vou buscar, disse ele. Já volto, respondi. Está na mesa. Subimos novamente. Quando as portas abriram, o ambiente estava diferente. Música eletrônica suave preenchia o espaço, com aquele clima corporativo moderno. E lá estava Megan, sentada na minha cadeira. Visual impecável, fones nos ouvidos, MacBook aberto. Meu setup havia sido empurrado para o lado. Ela transmitia aquela estética típica de startup, cheia de pose e confiança exagerada. Mas o que me fez gelar foi a tela principal. Minha interface havia desaparecido. No lugar, um painel externo não homologado. Visual bonito, mas claramente inseguro. E no canto, um alerta que eu conhecia bem. Configurações de segurança alteradas manualmente. Megan girou na cadeira. Derek disse que você estava saindo. Vai ser melhor assim. Já simplifiquei tudo. Olhei para a tela com atenção. Megan, o que você fez com as configurações de segurança? Ela riu, tranquila. Aquilo estava deixando tudo lento. Muitas etapas para acessar dados. Então ajustei as configurações. Agora está muito mais rápido. Minha pressão subiu na hora. Ela não apenas simplificou. Ela alterou configurações importantes de segurança, reduzindo a proteção de criptografia e autenticação do sistema. Foi como arrancar a porta de um cofre bancário só porque demorava para abrir. Isso não é velocidade, eu disse, apertando meu crachá com tanta força que o cordão marcou minha mão. Isso é um risco grave de segurança. Você acabou de expor milhares de registros de clientes a possíveis acessos não autorizados que varrem continuamente redes em busca de vulnerabilidades. Você está sendo negativo demais, ela respondeu, revirando os olhos como se eu tivesse feito uma crítica banal. Derek disse que você resistiria a mudanças. Eu só estou melhorando a experiência dos auditores. A primeira impressão conta. Esse painel é bonito. Você não está melhorando nada, Megan. Está criando uma exposição significativa de dados sensíveis para qualquer pessoa com um computador e más intenções. Dani tocou meu ombro. Marcos, precisamos ir. Procedimento. Olhei para Megan, que já voltava para o celular, provavelmente publicando algo sobre transformação digital. Ela não fazia ideia do que tinha feito. Fiz as contas rapidamente, do tipo que não se aprende em cursos rápidos. Sistemas automatizados operam o tempo todo, buscando pontos vulneráveis em instituições financeiras. Com a segurança enfraquecida, poderiam identificar a falha em questão de horas. Se não fosse corrigido, invasores explorariam isso com o tempo, podendo resultar em vazamento de dados e prejuízos financeiros significativos. Clientes poderiam sofrer perdas ou ter informações comprometidas ao longo do tempo. Também haveria investigações regulatórias, possíveis multas e consequências legais.
sem contar ações judiciais e danos à reputação da empresa. Virei e segui para o elevador em silêncio. Não adianta tentar ensinar algo complexo para quem ainda não tem base. Danny ficou parado enquanto eu pegava o celular. Meu dedo pairou sobre o nome de Richard Calloway, o CEO que construiu a Pinnacle a partir de algo pequeno, com disciplina e uma crença firme de que o dinheiro das pessoas precisava ser protegido. Ele não era técnico, mas entendia o valor da confiança. Olhei o relógio. A alteração de segurança havia ocorrido há poucos minutos. Digitei a mensagem com precisão. Dados de clientes em risco. Configurações de segurança alteradas. Acesso administrativo ativo. Enviei. A resposta veio rápido. Não saia, estou a caminho. Parei no meio do saguão. A saída estava ali, junto com o ar frio da noite, e minha caminhonete no estacionamento. Meu telefone vibrou novamente. Fique no saguão. Não deixe ninguém mexer nos sistemas. Coloquei minha caixa no sofá. Vou ficar aqui um pouco, eu disse. Tecnicamente, você não deveria estar aqui, Marcos, respondeu Danny. Tecnicamente, eu sou uma das poucas pessoas que realmente entende esse sistema, e logo alguém vai perceber isso. Sentei, peguei o café já frio e fiquei em silêncio. Pensei na minha filha, em como explicaria tudo aquilo depois. Engoli em seco. Ainda não era a hora disso. O problema começou de forma discreta. O painel do saguão, que mostrava dados do mercado, travou. A recepcionista estranhou. Meu sistema parou de responder, ela disse. Eu sabia o motivo. Parte do sistema compartilhava componentes com o banco de dados principal. Pouco depois, o sistema de comunicação interno apresentou instabilidade. Chamadas não completavam corretamente. Quando o banco de dados principal apresenta falhas, os sistemas que dependem dele começam a sofrer lentidão e interrupções parciais. Em seguida, vieram passos apressados na escada. A porta abriu e Yolanda Shen apareceu, claramente abalada. Marcos, ainda bem que você está aqui. O sistema inteiro entrou em colapso parcial. Os sistemas estão instáveis e com respostas inconsistentes. Ela tentou explicar entre respirações. Dados inconsistentes, registros falhando, partes do sistema travadas em uma única tarefa. Observei com calma. Parece uma falha em cadeia causada por alterações nas configurações de segurança. Ela confirmou. Megan disse que estava simplificando processos. Você precisa subir, Marcos. Não posso ajudar, respondi. Fui afastado por ser rígido demais. Danny confirmou que eu não tinha autorização. Então ficamos assim, eu disse, dando de ombros. Nesse momento, a porta giratória se abriu com força, trazendo vento frio e Richard Calloway. Ele entrou com pressa, ignorando todos ao redor, vindo direto até mim. Você sabia que isso aconteceria, disse ele. Eu previ, respondi, levantando. Existe diferença entre prever e apenas entender como o sistema funciona após anos trabalhando nele. Qual é a gravidade? Catastrófica. Praticamente Megan acabou de abrir todos os cofres do prédio e pendurou uma placa de neon do lado de fora que diz: dinheiro grátis, fique à vontade. Richard fechou os olhos por pelo menos 3 segundos e quando os abriu, parecia carregar todo o peso dos seus 61 anos. Você consegue resolver isso? Peguei minha caixa de documentos, apoiando-a no quadril. Depende, Richard. Vamos corrigir o banco de dados ou o problema de gestão que levou a isso? O problema chamado Derek Harmon, o erro chamado contratação por indicação familiar, a falha de segurança chamada agir com pressa e causar prejuízos quando, na prática, o que está sendo afetado são as economias de aposentadoria das pessoas. O saguão ficou em silêncio, interrompido apenas pelo som distante do sistema de comunicação interno instável e pelo zumbido da iluminação de emergência ativada quando os sistemas principais começaram a apresentar falhas. Até Janet havia desistido de atender os telefones que só transmitiam ruído. Venha comigo, disse Richard. O elevador executivo era outro ambiente. Subida suave, painéis de madeira, um leve cheiro de couro em vez do odor comum da sala de descanso. Richard se apoiou na parede, observando os números dos andares subirem como se contasse o tempo para algo decisivo. Derek me disse que você estava esgotado, comentou ele quando passamos pelo 6º andar.
Disse que você era resistente à inovação. Chamou você de um problema herdado que estava atrasando a equipe com ideias antigas. Derek acredita que inovação é dar acesso administrativo a alguém que não sabe diferenciar um sistema de segurança de um navegador. Peguei meu caderno gasto, marcado por café, preso com um elástico e cheio de 4 anos de alertas ignorados. Não estou esgotado, Richard. Sou uma das poucas pessoas neste prédio que realmente lê a documentação. Cada página, cada atualização, cada correção. Porque, quando você está responsável por proteger bilhões do dinheiro de outras pessoas, ser meticuloso é uma qualidade, não um defeito. O elevador se abriu no andar da diretoria, onde a rotina organizada havia sido substituída por um caos controlado. Pessoas atravessavam os corredores com laptops nas mãos. Alguém falava alto ao telefone com um escritório no exterior. Pelas paredes de vidro do centro de operações de TI, era possível ver telas exibindo mensagens de erro em vermelho intenso. Richard me conduziu até seu escritório de canto, com janelas amplas e vista para o lago Michigan. Uma mesa de madeira escura, mais antiga que muitos funcionários, e fotos dos netos ocupando todos os espaços. Ele fechou a porta. O que você sabe que eles não sabem? Tudo o que realmente importa. Deixei meu caderno sobre a mesa, o som seco ecoando no ambiente. O que é isso? Avaliação de risco da infraestrutura de conformidade, cenários completos de crise com estratégias detalhadas de mitigação. Tentei apresentar isso ao Derek há um mês. Ele disse que seria melhor usar o tempo da reunião para discutir ideias sobre melhorar a experiência do cliente com inteligência artificial. Richard abriu o caderno, analisando as páginas com minha escrita organizada e precisa, como aprendi a registrar tudo. Página 8, eu disse. Seção de falha crítica e acesso não autorizado. Ele leu por alguns segundos e depois me encarou como se estivesse diante de uma previsão exata. Foi exatamente o que aconteceu. Eu havia alertado que conceder acesso administrativo a alguém sem preparo poderia levar à alteração de configurações essenciais, comprometendo a segurança sem que a pessoa entendesse as consequências. Ele fechou o caderno. Os sistemas estavam falhando de forma generalizada. O banco de dados de conformidade apresentava inconsistências. Os dados de clientes estavam indisponíveis em diferentes regiões. Temos bilhões em ativos que precisam de monitoramento constante e, neste momento, não conseguimos verificar nem mesmo uma conta. A auditoria chega em pouco mais de um dia. Eu sei, respondi, servindo o café da máquina. Eu participei do desenvolvimento desses sistemas. Sem as verificações adequadas, os registros começam a apresentar inconsistências com o tempo. Falhas no histórico podem ser interpretadas como possíveis irregularidades. Isso pode gerar questionamentos sérios dos órgãos reguladores. Richard caminhou até a janela, observando o lago escuro. Derek me mostrou as certificações da Megan. Disse que ela era especialista em inovação. Ele te mostrou um site que vende certificações online por um valor baixo. A mesma plataforma oferece cursos de várias áreas sem grande critério. Tomei um gole de café. Richard, você construiu essa empresa com base em confiança. Essa confiança sempre foi o principal valor, e vocês permitiram que alguém sem preparo tivesse acesso a áreas críticas apenas por proximidade pessoal. O reflexo dele no vidro parecia mais envelhecido. Resolva isso, disse ele. Não, respondi. Ele tentou negociar, oferecendo aumento, benefícios, posição melhor. Soltei uma breve risada. Não se trata de dinheiro, é sobre respeito. Você permitiu que meu trabalho fosse desconsiderado. Foram 16 anos protegendo essa empresa, recusando atalhos que poderiam causar problemas. E ainda assim, fui tratado como se estivesse errado. O que você quer? Quero que o problema seja tratado corretamente. Quero que Derek e Megan sejam afastados de suas funções até que uma investigação formal seja concluída. E quero que decisões que afetem sistemas críticos passem por análise técnica adequada. Richard hesitou. Derek está aqui há anos. Não posso simplesmente agir assim. Você vai precisar explicar por que o sistema foi comprometido por decisões inadequadas. Ele se afastou da janela, enquanto o telefone não parava de vibrar.
Certo, ele disse por fim, quase em voz baixa. Depois repetiu com firmeza. Resolva isso, vou lidar com eles. Peguei meu caderno. Primeiro, preciso de acesso completo aos sistemas. Segundo, preciso de café de verdade. Esse não ajuda em nada. Richard usou o telefone fixo, o único que ainda funcionava, e autorizou a restauração dos acessos. Depois, desligou e me encarou em silêncio. Você tem acesso, disse. Ainda não, respondi, terminando o café. Preciso do centro de operações vazio. Não trabalho com interferência de quem não entende o que está acontecendo. Seguimos pelo corredor iluminado pela luz de emergência. Dentro da sala, Derek discutia diante das telas cheias de erros. Megan estava abalada, percebendo a gravidade da situação. Minha equipe aguardava, sem saber como agir diante do problema. Entramos. O ambiente estava frio, com os sistemas sobrecarregados tentando processar dados inconsistentes. Derek se virou ao ver Richard, aliviado, mas mudou a expressão ao me notar. Isso foi um ataque sofisticado, disse ele. Tem sinais claros disso. Não, respondeu Richard. Isso foi consequência de decisões mal tomadas. O ambiente ficou em silêncio. Vocês dois estão afastados das funções até que a situação seja analisada, disse ele. Derek tentou argumentar. Megan apareceu visivelmente nervosa. Mas disseram que eu estava ajudando a inovar, falou ela. Dei um passo à frente. Isso não é sobre inovação, é sobre responsabilidade. Se você interferir em mais um sistema neste prédio, eu mesmo vou garantir que todos os órgãos reguladores, da SEC ao FBI, saibam exatamente o que você fez e por qual motivo. E depois, vou me certificar de que o seu perfil no LinkedIn mostre com precisão suas verdadeiras qualificações, que neste momento não impressionariam nem um estudante iniciante. Derek olhou para o meu caderno debaixo do braço, encarou meus olhos e percebeu, talvez pela primeira vez em 12 anos tentando crescer na carreira, que aquele discurso corporativo vazio não tinha valor algum ali. Aquela era a sala central de um grande império financeiro, e ele se comportava como se fosse o responsável técnico. Meu advogado vai entrar em contato, disse Derek com irritação. O meu também falará com o setor de denúncias da SEC, respondeu Richard. Pense bem em quem tem mais a perder nessa situação. Agora saiam. Derek segurou o braço de Megan e saiu rapidamente em direção ao elevador. A trajetória profissional dela terminou antes mesmo de começar de verdade. Olhei para minha equipe, Yolanda, Trevor, Sofia, profissionais competentes que assistiram meses de trabalho cuidadoso serem comprometidos. Acabou, falei, ajustando as mangas. Yolanda, preciso de acesso direto ao núcleo principal de conformidade. Trevor, encerre todas as conexões externas imediatamente. Ficaremos offline por alguns minutos. Sofia, comece a copiar os registros de transações para o ambiente de recuperação, apenas os dados brutos, sem análise por enquanto. Ficar offline vai derrubar os sistemas internacionais, disse Yolanda, com a voz tensa. Eles já estão comprometidos, respondi enquanto me sentava no console principal. Agora, estamos apenas tentando conter o problema antes de iniciar a recuperação. Peguei um lenço desinfetante do bolso. Teclados acumulam sujeira como poucos objetos, e eu não ia usar um equipamento manipulado por alguém que não entende segurança digital. Limpei cada tecla antes de começar. Richard, falei sem olhar para trás. É melhor se afastar um pouco. Vou precisar ignorar algumas restrições internas para recuperar o controle do sistema. Apenas resolva, respondeu ele. Estalei os dedos, respirei fundo e tomei um gole do café frio da minha garrafa térmica, um bom café de origem única. Depois de tantos anos fazendo isso, você aprende a valorizar os detalhes. A tela principal estava tomada por mensagens de erro. Falhas críticas surgiam em sequência, como um sistema completamente desorganizado. Megan havia alterado o funcionamento da arquitetura, forçando o processamento a ficar preso em uma única tarefa, sobrecarregando tudo. Escutem, falei com firmeza. Estamos lidando com uma situação crítica. Yolanda, os registros já estão sendo copiados? Em andamento, respondeu ela. Trevor,
Envie alertas manuais para Singapura, Londres e Frankfurt. Informe que estamos em manutenção programada. Isso nos dá algum tempo. Mensagens enviadas, confirmou Trevor. Voltei minha atenção ao banco de dados principal. Ele apresentava falhas contínuas, repetindo dados corrompidos sem parar. Em alguns casos, para recuperar um sistema, é necessário interromper tudo antes de reconstruir corretamente. Vou iniciar o controle manual, anunciei. A tela escura apareceu com o cursor piscando. Comecei um processo de desligamento controlado dos sistemas críticos para evitar mais danos e iniciar a recuperação. Você está interrompendo o sistema principal, disse Trevor, apreensivo. É necessário, respondi com calma. Em certos momentos, parar é a única forma de recomeçar com estabilidade. Ele assentiu. As telas ficaram escuras. O som dos servidores diminuiu gradualmente. A sala mergulhou em silêncio. Perdemos tudo? Perguntou Yolanda em voz baixa. Aguarde, respondi, mantendo a calma de quem já havia lidado com situações semelhantes diversas vezes. Vamos lá, murmurei. Eu já tinha preparado uma solução para isso. Pouco depois, uma linha verde apareceu na tela principal. Recuperação iniciada. Verificação de integridade em andamento. Sistema de segurança detectado. O que é isso? Perguntou Richard. É um mecanismo que Derek queria remover, respondi. Um sistema de backup de emergência que já existia, mas não era valorizado pela gestão. Como ele não sabia da existência, não conseguiu afetá-lo. Linhas de dados começaram a preencher as telas, restaurando as informações gradualmente. Prepare-se para reativar os sistemas externos ao meu sinal, disse a Trevor. Teremos um volume grande de dados acumulados para processar. Quando o processo avançou completamente, autorizei a retomada. Os sistemas voltaram aos poucos. Informações sendo processadas, conexões restabelecidas e estabilidade retornando gradualmente. A recuperação inicial foi concluída, mas o sistema ainda precisaria de horas ou até dias para validação completa e estabilidade total. Estamos operando novamente, disse Yolanda, aliviada. Os sistemas estão respondendo e a segurança foi restabelecida. Expliquei que a limpeza durante o processo ajudou a melhorar o desempenho geral. Virei para Richard. Os sistemas foram recuperados. Os dados dos clientes estão protegidos. A empresa evitou um problema sério e agora precisa seguir com ajustes e revisão completa. Na manhã seguinte, a reunião do conselho aconteceu de forma objetiva. Richard estava à frente e eu ao lado. A situação foi controlada graças à atuação técnica adequada, explicou ele. Marcos assumirá provisoriamente a liderança da segurança até a conclusão da análise do incidente. Os membros do conselho fizeram perguntas diretas. Respondi que a segurança dependeria de processos mais rigorosos e decisões técnicas bem avaliadas. Mudanças estruturais seriam necessárias para evitar novos problemas. Ao final, saí com reconhecimento profissional, melhores condições e maior responsabilidade. Mas o mais importante foi a confirmação de que disciplina, experiência e consistência evitaram que clientes sofressem perdas ou tivessem seus dados comprometidos ao longo do tempo. De volta ao centro de operações, sentei na minha cadeira e observei os sistemas funcionando de forma estável. Tudo indicava normalidade. Em diferentes partes do mundo, clientes continuavam seguros porque a estrutura havia sido construída com cuidado. Abri a gaveta, peguei minha garrafa reservada para ocasiões especiais e servi um pouco. Levantei o copo em direção às telas que mostravam estabilidade total. Rígido demais? Falei baixo. Na verdade, isso se chama ser confiável, e é exatamente isso que impede que tudo dê errado. Derek e Megan aprenderam isso da forma mais difícil. Alguns só entendem quando enfrentam as consequências. A história mostra que competência silenciosa muitas vezes é ignorada até o momento em que tudo começa a desmoronar. Marcos não era valorizado porque não era visível, carismático ou alinhado com tendências superficiais. Ele era funcional, preciso e responsável. E isso, em ambientes corporativos distorcidos, pode parecer um problema em vez de uma virtude.
A lição implícita é que sistemas, sejam tecnológicos ou humanos, não falham de repente. Eles falham aos poucos, quando decisões erradas são toleradas, quando alertas são ignorados e quando a aparência começa a valer mais do que a substância. O colapso não foi causado por Megan. Ela foi apenas o gatilho de algo que já estava comprometido. O verdadeiro risco sempre esteve na liderança que escolheu ignorar quem realmente sustentava a estrutura. O que essa história revela vai além de um erro técnico. Ela expõe uma realidade desconfortável. Muitas pessoas altamente competentes operam dentro de sistemas que nunca foram feitos para reconhecê-las. Marcos não perdeu valor quando foi demitido. A empresa perdeu visão. E isso acontece todos os dias, em diferentes escalas. A reflexão aqui não é apenas sobre trabalho, mas sobre posicionamento. Até que ponto vale continuar sustentando uma estrutura que não reconhece seu valor? E mais importante, você está construindo algo que te pertence ou apenas fortalecendo algo que pode te descartar a qualquer momento? O silêncio de quem sabe pode parecer fraqueza até o momento em que se torna poder. Agora me diz, quando você percebe que está sendo subestimado dentro de uma estrutura, você se adapta ou começa a observar o momento certo de se posicionar? Você já passou por uma situação em que sua competência foi ignorada? Alguma vez confundiu lealdade com estagnação? Já ajudou a sustentar um sistema que talvez nunca teve a intenção de reconhecer você? Se você estivesse no lugar de Marcos, qual seria seu limite antes de agir estrategicamente? Na sua visão, quem representa o verdadeiro risco em uma organização? Quem não sabe ou quem decide ignorar quem sabe? Em que momento Derek perdeu totalmente o controle da situação? Na demissão de Marcos ou ao confiar cegamente em Megan? Você acredita que Megan foi apenas despreparada ou símbolo de algo muito mais perigoso dentro da empresa? Se você estivesse no lugar de Marcos, teria saído em silêncio ou usou o colapso para expor tudo estrategicamente? O que realmente destrói uma empresa mais rápido? Incompetência técnica ou decisões baseadas em confiança errada? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te fez pensar diferente, já deixa o like dedão pra cima e se inscreve no canal, porque aqui você não só assiste histórias, você aprende a enxergar o que a maioria ignora.